Olá pessoal, vamos lá, Física 2011 da FUVEST. Eu deixei já preparado alguns desenhos prévios para poder ficar mais rápido a explicação. Primeiro, a anatomia do olho humano, ele apresenta dois pontos mais importantes, que seria esse que parece uma lente convergente, chamado de cristalino, ou mesmo lente do olho. E é por meio dele que os feixes de luz vão se convergindo até a retina, que, quando estimulada, vai mandar uma mensagem pelo nervo óptico até o cérebro. Os feixes eles precisam convergir exatamente em cima de um ponto, onde vai ser estimulado as células do nosso olho. O problema é quando você tem esses duas doenças, digamos, do olho, O míope, que seria o caso do olho dele está um pouco achatado, como se ele tivesse um pouco mais apertadinho aqui. Isso faz com que os feixes luminosos façam essa convergência em um ponto antes da retina, convergindo bem antes, dificultando ele para ver coisas de longe. Então, o míope ele tem problemas com vistas que ficam longe dele. Então, vamos colocar assim, problema. Isso tem que ser memorizado, viu? Por conta dos feixes se aproximarem antes, ele vai ter que usar uma lente divergente. A lente divergente, ela vai fazer com que esse feixe de luz se abra um pouco mais e consiga convergir no ponto certo. No caso do hipermétrope, a anatomia do olho dele é um olho mais alongado em altura. Isso faz com que os feixes luminosos, quando entram, foquem lá depois da retina. Então, o feixe luminoso nem focou e já está estimulando a retina, ou seja, ele não vai conseguir estimular um ponto exatamente. E aqui o problema é de perto. Genericamente falando, em termos mais práticos, ou enxergar de perto ou enxergar de longe. Esse é o problema do hipermétrope. Ele não enxerga de perto. E como que funciona o nosso olho, normalmente? Normalmente o nosso olho ele tem a capacidade de dilatar ou contrair esse cristalino. Quando o cristalino está bem aberto, bem alongado, bem dilatado, a quantidade de feixes luminosos que vem é muito grande. Isso permite que ele consiga enxergar coisas muito longe, muito distantes dele. Que vem pelo seguinte, todos esses feixes representam vários objetos que ele pode estar vendo. Quanto maior a abertura do cristalino, maior é o campo visual, digamos assim, dele. E ele consegue convergir esses pontos até aqui. Por isso que o olho achatado tem esse problema de enxergar de longe. O olho achatado ele não consegue esticar o cristalino, fica travado por conta de estar achatado. O certo seria ele alongar um pouco mais para conseguir captar mais luz. Por isso que o cristalino que não se estica não vai enxergar de longe. Daí vem a miopia, o olho achatado. Já nesse caso, o olho normal nosso, ele também tem a capacidade de contrair o cristalino, ficando essa bolinha mais gordinha. Essa capacidade do cristalino permite que apenas poucos feixes entrem. E isso aumenta a riqueza dos detalhes nesses poucos feixes. Porque a capacidade do cristalino é a mesma, mas a quantidade de feixes luminosos que vai entrar, ela é reduzida e concentrada. Concentrada apenas em um ponto, ou seja, alguma coisa mais próxima. Não vai pegar um monte de objetos, um monte de feixes luminosos. Por isso, o cristalino, quando está reduzido, enxerga bem de perto. Direitinho, ele enxerga direitinho de perto. Por isso o olho alongado não tem essa capacidade. Por estar alongado, ele não consegue achatar o cristalino. Ou seja, ele não vai conseguir focar no objeto próximo dele. Por isso a hipermetropia tem esse problema de enxergar de perto. Acredito que essa explicação consiga te dar o embasamento teórico, tanto biológico quanto físico, para responder às perguntas.